Olá, olá! Eu fiquei algum tempinho sumido, mas é porque a vida CLT, bom, ela te ferra bastante às vezes. Mas eu nunca deixo de pensar no canal, tá, gente? Por favor. Mas hoje eu tive que vir aqui pra falar algo bem sério, na verdade. Na verdade, isso que eu vou falar hoje reflete um problema da indústria no geral. Pois é, finalmente chegamos no vídeo que eu tanto queria fazer há um tempo, que é como a indústria dos games está completamente quebrada. Bom, recapitulando, se você é um gamer assíduo ou um gamer de qualquer forma, você deve ter notado que nos últimos anos tem tido uns lançamentos muito esquisitos, sem muita alma, com muito dinheiro envolvido e que não são nada interessantes, né? Nos últimos 2 vídeos do canal eu falei de 2 jogos que eu sou completamente apaixonado e que eu senti sim um amor no desenvolvimento, mas que pena que isso não reflete a indústria num geral. Bom, enquanto eu tô gravando esse vídeo, saiu a notícia de que a nossa queridinha Ubisoft cancelou nada mais, nada menos do que 6 jogos, incluindo Prince of Persia Sands of Time Remake. Pois é, esse jogo estava no limbo há um tempo e, enfim, né, acho que aí a gente já pode dizer vários jogos. Eu iria fazer um vídeo separado da Ubisoft e até de Assassin's Creed, igual eu já falei antes, mas eu acho que para a pauta que eu queria trazer no vídeo de hoje, ela ajuda muito a gente a entender o meu ponto aqui, que é como a indústria tá cada vez pior. Acho que não só de games, como do entretenimento. E isso é muito triste, porque houve uma época que videogames eram videogames e não produtos sem alma, entende? E isso é muito triste, porque você nota que nas últimas premiações de games ou nos últimos eventos, o que de fato te interessou de verdade? Pode ser sincero, porque a mim raramente interessa algo e eu tento ser um pouco eclético nos meus jogos atualmente, porque eu já fui muito nichado. Mas o que eu posso dizer que me entreteve nas últimas apresentações foram o quê? Alguns jogos de Star Wars que apareceram no The Game Awards, o retorno da Lara Croft, mas o que marcou de fato? Nada, né? Enfim, eu acho que é muito triste o que está acontecendo na indústria dos games. E eu acho que outro ponto também que eu queria falar é a demora de certos jogos. Eu sei que cada vez mais a gente está falando de uma qualidade extrema no mundo dos jogos, mas eu acho que esse hiperrealismo é um tiro no pé absurdo, né? A gente fala de tamanhas limitações na direção de arte quando a gente fala de hiperrealismo, porque, cara, eu sei que é bonito, mas não é só isso que existe, entendeu? A gente perde tanto quando a gente se limita a um tipo de direção de arte, sabe? Existem tantos jogos lindos, o próprio Abzu que eu trouxe aqui, Ghost of Tsushima, que sim, é realista, mas às vezes soa até como um desenho lindo, sabe? E outros infinitos jogos indies que eu particularmente amo. Vocês todos deveriam valorizar os jogos indies, porque é o pouco de resquício que a gente tem de jogos que prestam a ser jogos, sabe? E voltando a falar desse ponto de jogos demorando para sair, acho que um exemplo que foi muito fora da curva é o novo The Life is Strange. Pois é, a continuação do jogo que já foi anunciado agora e vai sair daqui 2 meses. Isso é muito bom, parabéns, parabéns. Porque a gente fala de jogos como... vamos pôr um exemplo aí. Intergalactic, por exemplo, até GTA 6, que são anunciados muito tempo antes de fato estarem prontos. E é claramente para se mostrar, né? Esses jogos demoram absurdos e eu entendo que são qualidades mais esperadas, né? A gente fala tanto de um GTA 6, né? Mas... gente, pra que anunciar então
sabe? Quanto tempo a Rockstar demora pra fazer um jogo? E quanto de dinheiro que tá sendo gasto, né? Tem notícias aí que falam que já passou mais de 2 bilhões de dólares, o que é brutal por um jogo, sabe? Tudo bem, é um tipo de qualidade que só a Rockstar tem e só ela vai brigar com ela por muito tempo ainda. Então, assim, é muito doido pensar que os videogames chegaram a nisso, sabe? Mas o meu ponto não é nem isso, de qualidade e tudo mais, mas eu acho que a gente vive um momento muito triste da nossa indústria. E recapitulando, não só games, né? Acho que cinema, a arte no geral tá bem pobre atualmente. E isso é muito broxante mesmo, sabe? Enfim, eu fico muito mal. E também eu acho que o boom dos jogos online limitou muito. Eu não gosto muito de jogos online, me desculpa se você gosta do seu Fortnite, do seu Free Fire, mas é muito gritante o quanto esse tipo de jogo destruiu um pouco a nossa indústria. Porque a galera ficou tão viciada em Battle Royale, em online, em ter suas skinzinhas. E não me levem a mal, tem muita skin no Fortnite que eu teria, tá? Se eu tivesse dinheiro, mas eu não. O jogo em si é tão patético, na minha opinião. Mas eu entendo o contexto de jogos online, eu acho legal a ideia. Mas o quanto isso acabou com os jogos single player, limitou tanto que eu fico chateado. Houve um tempo que os jogos online eram mais raros e hoje eles são a maioria. E são jogos online tão nada a ver, tipo, enfim, que não. Você chuta uma árvore e cai 10, entendeu? Não tem nada de diferencial ali. E também, né, voltando à notícia da Ubisoft, o quanto de jogos que estão sendo cancelados. Porque as empresas não... Será que elas não gostam das ideias? Será que tá tendo muito gasto de verba? É muito difícil, né? Eu lembro de uma notícia que saiu há um tempo atrás, eu não sei se eu consegui colocar na edição, sobre como a Ubisoft cancelou um Assassin's Creed que tinha um potencial enorme, que se passava na Guerra Civil Americana e teria um protagonista lutando contra nada mais, nada menos do que a Ku Klux Klan. Pois é. E eles acabaram cancelando o jogo por questões políticas, né? Enfim, é louco, né? Porque a Ubisoft é uma empresa francesa e tá preocupada com a política dos Estados Unidos. Mas enfim, eu acho que isso diz muito sobre como a indústria não tá querendo inovar e não tá querendo fazer nada. E existem poucos jogos que tentam realmente inovar, sabe? É por isso que a gente tem que olhar para os indies e valorizar isso, sabe? E quanto à demora dos jogos, parece que cada vez mais é difícil. Tipo assim, quantos GTAs vocês vão sobreviver? Porque é muito doido pensar isso, entende? Cada vez mais levar 20 anos para fazer um jogo, isso é muito louco, entende? Realmente, será que a gente deveria ter uma régua nos videogames? É muito doido pensar isso, né? Enfim, isso soa mais como um desabafo. Eu tenho estado pensando sobre esse tema já há um tempo. E, enfim, esse vídeo não segue um roteiro, porque eu só tava a fim de desabafar mesmo. E o quão preocupado eu estou com a indústria dos games, né? Sim, é muito triste. Eu acho que desde o fim da E3 a gente nota o quanto essa indústria tá morrendo mesmo. Mas é claro, tem salvação, acho que para tudo na vida tem salvação. Mas esses processos de reestruturação, tanto na indústria quanto nos videogames, e enfim, engravatados que de fato se importam com games, que é muito raro, né? A gente sabe que eles só gostam de dinheiro, mas pelo menos oferecesse um produto bom, né? Porque nem isso ultimamente a gente está tendo. E eu acho que é torcer pela melhora, que a gente tenha cada vez jogos mais interessantes e que a gente possa voltar àquela época em que videogame era visto como videogame. Enfim, desculpa, eu fui muito agressivo, mas é a realidade, é o que tem acontecido. E a indústria se perdeu, né?
vamos ser sinceros, mas que ela encontre o seu caminho de volta. Mas é isso, um beijo, um queijo e tchauzinho.